Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jeff, o seu professor de língua portuguesa, e hoje eu estou aqui para te ajudar a compreender o universo dos contos, um conteúdo que aparece aí no nosso material do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Se você estiver com seu livro didático, pode acompanhar essas informações nas páginas que vão aparecer indicadas aqui na tela. E se não, é só prestar atenção nessa aula. Começo a aula com essa ilustração aqui da Moça Tecelã. A Moça Tecelã é um dos contos que aparece no nosso livro didático. Mas, afinal, o que é um conto? O conto é uma narrativa curta. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos contato com várias narrativas diferentes. Com certeza você já leu muitos livros. Os livros com histórias mais longas, 200, 300, 400 páginas, nós chamamos de romance. E os livros curtinhos, né, as histórias curtinhas, histórias que às vezes têm uma página só, ou 5 páginas, ou 20 páginas, enfim, histórias que você lê ali em até meia hora, essas são as chamadas conto, uma narrativa curta, portanto, com poucos personagens e que normalmente se desenrola num único espaço. Então, normalmente, os contos são bastante simples, sem grande desenvolvimento dessas personagens ou dos acontecimentos, tá certo? Mas o conto é, e isso vale lembrar sempre e frisar, uma narrativa. E como toda narrativa, o conto pode ser estudado a partir de 5 elementos. Quais são esses elementos? O enredo, que é o desenrolar da história, ou seja, como a história acontece, a sequência de fatos, a sequência de acontecimentos. O narrador, que é quem conta a história. Se o narrador participa da história, ele narra essa história em primeira pessoa e é chamado de narrador-personagem. Mas se o narrador observa os fatos à distância e não participa diretamente da história, nós dizemos que ele é um narrador observador e nos conta essa história em terceira pessoa. Temos também os personagens, o mais importante deles é o protagonista, certo? Protagonista, o personagem principal. E temos, por fim, esses outros 2 elementos aqui, que são o tempo, ou seja, quando a história acontece, e o espaço, ou seja, onde a história acontece. Cada um destes 5 elementos foram estudados a fundo e com detalhes na nossa aula sobre fábulas. Vale a pena assistir de novo, caso você tenha ficado com alguma dúvida, tá certo? Mas especialmente em relação ao conto, eu quero que nós nos concentremos nesse primeiro elemento. Esse é o mais importante para nós compreendermos a estrutura desse tipo de narrativa, a estrutura desse tipo de história. Lembra então, o enredo é a sequência de fatos, a sequência de acontecimentos. Tá? Tudo o que acontece na história faz parte do nosso enredo. E é o enredo, então, agora, que eu quero destrinchar com vocês ao longo desta aula, para que vocês possam identificar, então, esse estilo narrativo. O enredo do conto é dividido em 4 momentos. E isso você acompanha lá no nosso livro didático, se você estiver com ele em mãos. Quais são estes 4 momentos? A introdução, a complicação, o clímax e, por fim, o desfecho. Nessa ordem, todo conto passa por estes 4 pontos. Primeiro a introdução, depois a complicação, depois o clímax e, por fim, o desfecho. Eu vou explicar para vocês agora cada um desses 4 elementos com detalhes para que vocês saibam identificar as diferentes partes de um conto e entendam por que é que essas partes são importantes para o desenrolar da história, começando pela primeira parte de todo o conto, que é a introdução.
Na introdução, o narrador apresenta o protagonista e o espaço no qual o protagonista se encontra, familiarizando o leitor com a história, ou seja, o papel dos primeiros parágrafos de um conto é apresentar para você que lê a história os personagens, principalmente o protagonista, tá certo? E o tempo e o local em que essa história acontece, para que você compreenda sobre o que é a história. Então, o primeiro passo é compreender qual é a motivação daquela história, a ambientação daquela história. E assim, criar uma familiaridade entre você, leitor, e a história que você lerá. No caso, é na introdução da história da moça tecelã que nós conhecemos essa protagonista. Tá certo? Então, a introdução é uma apresentação das personagens principais e do local onde se passa a história. Segundo momento, complicação. Como o nome já diz, o que é isso? Complicar, né? Tornar complexo, tornar difícil. É a quebra da harmonia existente, ou seja, é o momento no qual o conflito é gerado. Conflito. A complicação é o problema. Todo conto vai nos apresentar um problema. Problema esse que precisará ser enfrentado e resolvido pelo nosso protagonista. Então, o momento em que ocorre o problema, né, nós chamamos de conflito ou então de complicação. É isso que dá cor para a nossa história. É isso que faz com que a nossa história ganhe ritmo. Né? Faça com que você se interesse, afinal você fica curioso, você quer saber o que vai acontecer, né? Até que ponto o nosso protagonista será capaz de suportar aquele conflito, de suportar aquele sofrimento. E quanto mais o nosso personagem sofre, mais nós nos aproximamos do clímax. O clímax ocorre quando o conflito chega a seu ponto máximo e algo precisa ser feito para resolvê-lo. O clímax é, portanto, o momento em que o nosso personagem, o nosso protagonista, o nosso herói, no caso da moça tecelã, a nossa heroína, precisa resolver aquilo com todas as suas forças e de todas as formas. É o momento de maior tensão, é o momento de maior emoção de toda a narrativa, tá certo? Esse momento de tensão, de emoção, em que o protagonista, com todas as suas forças, tenta resolver o conflito, esse é o momento que nós chamamos de clímax. E uma vez que o protagonista enfrentou aquele conflito, uma vez que o protagonista conseguiu ter uma ideia para resolver aquele problema, aí sim nós nos aproximamos do final da história, que é o desfecho. O desfecho é o quê? É a conclusão. É o momento em que o conflito finalmente é resolvido. E uma vez que o problema é resolvido, a história volta a estar em equilíbrio, o nosso protagonista volta a estar em equilíbrio e, portanto, a história pode ser encerrada. A ideia, então, uma narrativa cíclica como o conto, é que tudo termine bem ao final, tá certo? É que nós tenhamos um final feliz ou equilibrado. E o final do conto, a conclusão do conto, é o que nós chamamos de desfecho. Tá no nome, né? Fecho, né? O desfecho é aquilo que fecha, ou seja, que conclui, que encerra a nossa história. Como vocês devem ter percebido, eu falei muito de emoção, de envolvimento, porque o conto mexe de fato com os nossos sentimentos. Isso é parte dessa estrutura, né, desse gênero narrativo, e está relacionado com o que nós chamamos de expectativa, que está lá na página 41 do livro didático. A expectativa é o suspense. O narrador revela os fatos aos pouquinhos, deixando aqui e ali pistas sobre possíveis desfechos, instigando assim a curiosidade do leitor. Quanto mais curioso você fica para saber como a história terminará, maior é a expectativa que essa história gera em você. Então, a expectativa é um elemento de muita importância para prender a atenção do leitor. Por isso, né, que eu gosto de traduzir expectativa como suspense. E é isso que faz com que essas histórias mexam tanto com a nossa emoção.
Eu espero que você tenha aproveitado muito esses conteúdos e que, principalmente, você se inspire a ler muitos e muitos e muitos contos por toda a sua vida. Afinal, essas histórias curtas são saborosíssimas no sentido de que são encantadoras e nos ajudam a conhecer esse mundo maravilhoso, esse universo maravilhoso da literatura. Agora que você já assistiu a essa aula, já compreendeu as 4 partes, né, os 4 momentos do enredo de um conto, né, a introdução, a complicação, o clímax e, por fim, o desfecho, eu te agradeço e recomendo fortemente que você faça a atividade que está aqui no link da descrição e depois assista ao vídeo de correção desses exercícios. Muitíssimo obrigado e eu vejo você na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!